Ele perdeu, mas saiu vitorioso. É isso que todo mundo diz. No Podnext de hoje, eu recebo Marco Aurélio Martins, que foi candidato a prefeito de Ribeirão Preto. Tudo bem, Marco? Seja bem-vindo. Tudo bem, Gi, você. Maravilhoso. Obrigado pelo convite, estou aqui à disposição. E uma correção. Nós ganhamos, né? A gente perde quando a gente tem alguma coisa e perde aquela coisa. Nós não tínhamos nada e chegamos com tudo aqui em Ribeirão Preto e demos o recado. É por esse tipo de pensamento e muitos outros que você vai conhecer a partir de agora que Marco Aurélio ficou a apenas 687 votos de diferença do primeiro colocado, Marco. Um número recorde para Ribeirão Preto, né? Nunca na história da cidade um número tão pequeno assim. É isso aí. Nós fizemos história, Gi, levando o recado principalmente para a população entendeu e escrevemos sim o nosso nome na história de Ribeirão Preto. É a menor diferença histórica em percentual na cidade de Ribeirão Preto, inclusive Marco Aurélio hoje, se você olhar a história em número de votos, é o quinto nome mais votado da história de Ribeirão Preto. O quinto nome? Quinto nome. O Elson Gasparini em primeiro, Darcy Vera segundo, Duarte Nogueira em terceiro, RS em quarto, com uma diferença de 687 votos para o Marco Aurélio. Por isso nós vamos continuar o trabalho. Agora, Marco, o grande diferencial que eu vejo é que você não vem do meio político, né? Você nunca tinha se candidatado a um cargo eletivo. E foi para o Partido Novo, um partido que até então não tinha tanta expressão aqui em Ribeirão Preto. Já tinha, sim, um vereador, o André Rodini, mas era um partido com pouca expressão. E você foi para esse partido sem coligação e conseguiu ir para o segundo turno, em uma eleição em que ninguém apostava isso, né? E quase chegou até a prefeitura por apenas 687 votos. Como que você analisa essa sua trajetória? Maravilhosa, né? As pessoas têm dito isso, né? Um fenômeno, de fato. Foi a minha primeira disputa eleitoral, já para um cargo majoritário na executiva da cidade, uma cidade de expressão nacional como Ribeirão Preto. Tive a coragem de entrar, dar o recado, levar a mensagem com todas as dificuldades, com poucas pessoas acreditando, algo que inclusive é repetição da minha história, né? Quando eu também iniciei ali os meus negócios no fundo de casa com uma mobilete, ninguém acreditava que ia dar certo. Deu, estamos aí com 31 anos e deu certo também na política, né? Demos o recado, fizemos de uma forma diferente, a população está cansada da velha política, nós trouxemos a nova mensagem de forma sincera e com olhar para as pessoas e o trabalho é o que precisa ser feito. Essa transformação política que nós estamos propondo através do Partido Novo, com o Marco Aurélio e com as lideranças nacionais do partido, é o que a gente vai conseguir de fato transformar o Brasil com um país que nós queremos para nós, com desenvolvimento, com prosperidade e principalmente com uma gestão pública com olhar para o atendimento das pessoas. Para quem não sabe, eu conheci o Marco Aurélio no ano passado, né, bem antes das eleições, e você já tinha a ideia de disputar as eleições pro executivo. E eu me recordo de uma frase que você disse na época, que você tinha um propósito, que Deus tinha te dado um propósito, né, e que você não queria ser vereador, ou era para ser prefeito, ou você não entraria na política. E você citou agora a questão do seu começo como empresário, né, fundando a sua empresa no fundo de casa e onde você chegou. Você é muito, muito fiel, né, acredita muito em Deus, você leva sempre, em tudo que você faz, essa questão de ser um propósito de Deus? Sem dúvida, eu acho que a nossa vida, ela sempre tem um propósito, de cada um de nós. E assim, compete a nós mesmos buscar qual é o nosso propósito. Eu sou temente a Deus, sou cristão, sou membro da Igreja Sara Nossa Terra, vice-presidente do FENASP, que é o Fórum Evangélico Nacional de Ação Social e Política, que é o papel das pessoas com relação à política como agente de transformação. Me senti na obrigação, sim, como um chamado. A gente ajoelha, ora para Deus, pede direção e Ele mostra o caminho. E o caminho foi aberto e mostrou o caminho realmente, né? Foi, como disse, né? Muita gente falou, Marco, isso é um milagre. O milagre vem de Deus e foi um fenômeno. E isso vem através, sim, de receber essa energia que a gente acreditar, estudar, se planejar, se dedicar e que tenha um propósito com as pessoas. Todos nós, eu sempre digo isso, que estamos aqui,
nesse planeta nós temos um propósito e esse propósito está relacionado para a nossa entrega com as pessoas. Eu sempre digo isso. E eu acredito que nós demos o recado e tem muito mais para fazer, né? A gente tem sempre algo para entregar para as outras pessoas e acredito que é algo que está relacionado até da nossa entrega para as próximas gerações. E eu entendi isso como um chamado, me dediquei de corpo e alma para isso e vou continuar me dedicando nessa carreira política. Esse continuar se dedicando, inclusive, já teve um desdobramento aí, porque hoje você é embaixador do Partido Novo. O que significa ser embaixador do partido? Eu fui convidado pelo diretório estadual, então logo após a apuração das eleições aqui em Ribeirão Preto, para fazer essa caminhada, né? Foi um exemplo político para muitas pessoas no Brasil, né? O que nós fizemos, é importante lembrar, nós entramos nessa caminhada assim praticamente sem recurso financeiro, com poucos recursos financeiros, sem espaço de TV e rádio no primeiro turno, com uma equipe de 2 pessoas efetiva caminhando comigo, algo assim, assim não dá para comparar com qualquer outro que se apresentou aí para candidato a prefeito aqui em Ribeirão Preto. E chegamos aí no segundo turno com mais de 66 mil votos, né? Aliás, é bom, eu sempre gosto de repetir isso. Foi feita uma pesquisa que me colocava ali com 10% das intenções de voto a poucas horas do primeiro turno. E eu cheguei lá com 25%. Colocava, inclusive, o meu adversário lá eleito com mais de 65%. Muito preocupante essa questão de pesquisas, eu gosto de falar, e tem muita gente aí que ainda é influenciado por isso, né? Vê o primeiro colocado lá e acaba votando quem está primeiro, o que é errado. A gente precisa estar realmente com uma consciência política. Mas a gente conseguiu dar o recado e mostrar falando com as pessoas. Eu penso que as pessoas estão cada vez mais conscientes, eu vejo isso, embora o índice de abstenção em Ribeirão Preto foi histórico também, não é um absurdo, que demonstra que muito da população, uma boa parte da população, não acredita nos políticos que estão na sua maioria, né? São poucos que acreditam, nem na política, e o trabalho do embaixador, inclusive, do Partido Novo, esse que eu recebi também, esse projeto, é para levar a mensagem para o leitor que sim, existe um caminho para a transformação política e é através da transformação política que a gente vai conseguir melhorar o todo, melhorar o Brasil, começando das cidades, no estado e sim para o Brasil. É criar essa base de consciência política de que é possível e a gente, o Partido Novo, ele respeita as instituições, né? A gente acredita na democracia e a gente acredita que esse é o caminho para poder mudar o Brasil, sim. O que nós precisamos de pessoas com coragem que acreditem no projeto, que queiram trabalhar, arregaçar as mangas e se colocar à disposição realmente para mudar o Brasil. E a gente tem encontrado, assim, boas pessoas que acreditam no propósito e esse papel agora regional é de construção de base de lideranças com essas pessoas para que realmente a gente tenha esse projeto para esse propósito que é de longo prazo. Aliás, eu digo que a eleição é uma missão, mas o propósito não tem data de validade, né? A política vai continuar depois para as próximas gerações, a gente tem que pensar no futuro, mas tudo que a gente construir agora servirá de base para as próximas gerações. Então é um grande compromisso nosso para com isso. Nós temos eleições agora em 2026, nós estaremos preparados para isso, e 2028 também nós estaremos bem atuantes e criar base para as próximas também. Você citou como embaixador que vai fazer um trabalho regional. Você já está mirando as eleições de 2026? Vai sair um deputado aí? Eu fui convidado pelo partido até para ajudar a construção de base do partido. O partido ele está em grande expansão, conseguiu assim bons números, né? Aliás, foi o partido que mais cresceu em percentual no Brasil. Agora, a gente tem um caminho grande aí para levar essa mensagem. A gente acredita nos propósitos, nos valores, nos princípios da mensagem que o partido tem para levar, para mudar a política do Brasil como ela é na sua prática. E sim, claro, nesse convite eu aceitei, deixei o meu nome à disposição. O meu é um dos 5 nomes que estão levados até a Executiva Nacional, aqui no estado de São Paulo, para trilhar essa jornada aí como um possível pré-candidato a deputado federal, sim, trabalhando aqui no interior do estado de São Paulo, que é a região que me foi confiada. Agora, Marco, um outro assunto até
que causou certa polêmica aqui em Ribeirão Preto foi que o Partido Novo, né, solicitou a análise dos dados da eleição municipal. E vocês receberam esses dados, analisaram, já tem uma resposta em relação a isso? Qual é o posicionamento do partido diante dessa análise que vocês fizeram? Sim, nós solicitamos os dados digitais que foram disponibilizados de pronto pela Justiça Eleitoral, que foram os boletins de urnas digitais, os arquivos, e também os logs das urnas aqui das eleições de Ribeirão Preto. Foram disponibilizados mais de 200 mil arquivos que nós tivemos que fazer a filtragem desses arquivos, e ali nós identificamos nos logs das urnas 134 sessões eleitorais que apresentaram os seguintes registros de eleitores que foram até essa sessão eleitoral fazer a sua votação. Houve a identificação e a mensagem que apareceu nos registros de logs de urna é que o eleitor identificado já votou. Algo que foi muito estranho, o partido solicitou para a Justiça Eleitoral aqui, especificamente na zona 266, que fossem disponibilizados as atas das sessões e também os cadernos de votação, porque nas atas das sessões, certamente ali estará identificado o que é que aconteceu com essas 134 sessões. Porém, o despacho que houve aqui da Zona Eleitoral 266 é que esses dados não poderiam ser disponibilizados por ter conteúdos pessoais e sensíveis, amparados então na Lei Geral de Proteção de Dados. Mas eu te pergunto, como é que a gente conseguiria então dar transparência e saber o que é que aconteceu realmente nessas 134 sessões? Nós não conseguimos concluir de forma satisfatória e dar essa resposta para a transparência desses registros. Infelizmente, nós passamos sim para a executiva nacional do partido para que isso fosse dado aos próximos passos e as próximas providências. Essas 134 sessões representam quantos votos, mais ou menos? Cada sessão eleitoral, cada urna contempla aproximadamente aí 300 votos. Nós estamos falando num universo aí de aproximadamente 40 mil votos. Foram 134 sessões envolvidas, né? Não foram 40 mil registros identificados dessa natureza. Mas o fato é que em cada uma dessas sessões nós tivemos, sim, registros dessa natureza que, na minha opinião, isso precisa ser esclarecido até para a transparência a todo o processo. Você acredita no sistema eleitoral brasileiro? Acredito sim que o sistema eleitoral brasileiro tem uma quantidade importante de informações que a gente consegue identificar. Aliás, a gente só conseguiu identificar esses registros porque os registros estão lá. Existe uma quantidade grande de informação. Agora, as respostas dessas identificações, desses registros, nós não obtivemos nessa condição inicial. Eu penso que deve ser aprimorado sempre, né? Nenhum sistema ele pode ficar estagnado. Eu acho que o sistema ele deve ser aprimorado. Todo o sistema, de maneira geral, né? Inclusive para impedir possíveis fraudes ou problemas ou desvios ou inconsistências ou até irregularidades, né, que podem acontecer. Pessoas também estão envolvidas em cada uma as bocas de urna também, que aconteceu muito. Teve um registro significativo de registros de bocas de urnas, né? Registros de compra de voto. Tudo isso acho que tem que ser investigado. Eu acho que a Justiça Eleitoral faz um bom trabalho. Agora, sim, eu acho que a gente tem que trabalhar para aprimorar. O respeito à instituição, das instituições, ele é muito importante, e o aprimoramento também, a evolução, ela faz parte do processo de desenvolvimento social. Diante dessa negativa da Justiça Eleitoral em relação às atas e cadernos de votação, o que o Partido Novo pretende fazer? Dar sequência nesse processo ou acaba por aqui? Nós levamos isso para a Executiva Nacional e isso ainda não foi definido por eles, né? Isso realmente é uma prerrogativa do partido, como saiu da esfera municipal, estadual e está no nacional, realmente depende da decisão deles para que as próximas providências sejam tomadas. Eu certamente serei comunicado a respeito disso. Por hora nós não temos informação. Agora, eleição já foi, né? Depois das eleições, vocês tiveram algum contato?
com o candidato eleito. Sim. Um almoço que eu fui convidado de empresários e, aliás, conheci todo mundo lá, muito bom, amistoso. Eu cheguei primeiro ali, o pessoal fez rodinha, a gente conversou, foi muito bom. Assim, essa dinâmica de retornar para as pessoas que caminharam conosco nessa jornada eleitoral é muito satisfatória. O feedback está sendo muito bom. Tá? Parece que a eleição acabou, é engraçado, né? Mas a gente consegue ver nas pessoas aquele olhar contagiante de esperança, né? Que o recado foi dado. E ali eu acabei vendo a pessoa, mas obviamente a gente nem se cruzou. Eu fiquei na ala direita, ele ficou inclusive na ala esquerda ali, cumprimentando as pessoas, e depois saiu rapidamente, eu permaneci no evento. Marco, como você pretende se comportar politicamente a partir de agora? Porque antes das eleições, antes de decidir ser candidato a prefeito de Ribeirão Preto, você cuidava das suas empresas, né? Era um empresário de sucesso, cuidava da sua família, cristão. Mas agora que você já está no meio político, não foi eleito dessa vez, mas se envolveu muito no meio político, você pretende continuar, né, ajudando de alguma forma Ribeirão Preto, né, participando ativamente da política ou não? Hoje, assim, as pessoas têm me falado, até eu tô achando muito engraçado, né? Muitos têm me apelidado como prefeito de honra. Então, eles dizem o seguinte: eu fui eleito prefeito de honra, né? Nós dividimos a cidade literalmente ao meio ali, em termos de opção do que estava ali nas urnas, inclusive. Essa caminhada, né, eu acho que existe essa questão do propósito. O propósito não tem data de validade, né? Nós vamos continuar com esse trabalho. Minha vida familiar continua, a vida empresarial continua e a vida política continua. O Marco Aurélio é isso. O Marco é a somatória de todos esses compartimentos que, ora, estão fechados e ora estão unidos ao mesmo tempo. Mas a gente vai continuar caminhando da mesma maneira. Todo esse trabalho que foi desenvolvido, acho que você se lembra, né? As reuniões com a sociedade civil organizada, quero lembrar, inclusive, que começou por aí. Nós fizemos várias reuniões com as pessoas, com os grupos empresariais, com as pessoas, com a sociedade, com os líderes de bairro que tinham, eventualmente, as suas demandas e que tinham dificuldade de comunicação com o gestor público, e a gente levava essa informação, fazendo essa intercomunicação com a gestão pública, trazendo as pessoas para o debate. E tivemos, inclusive, a gestão pública participando de algumas reuniões, você deve se lembrar disso, inclusive alguns atores políticos. Esse trabalho é que nos deu, inclusive, credenciamento e reputação para ser convidado, inclusive, por alguns partidos para fazer essa disputa eleitoral. O trabalho continua, porque esse é o princípio principal, né? O trabalho político não necessariamente ele é desenvolvido apenas pelos mandatários. O político, ele é um agente de comunicação que representa uma boa parte da população. Nós estamos falando aqui de 130.734 eleitores que acreditaram, pessoas que acreditaram no projeto. Essas pessoas, tenho certeza, aliás, pelo feedback que a gente está tendo de cada uma delas, não para não, a gente precisa de você, pode contar comigo, estarei à disposição, a caminhada é longa e a gente vai fazer o trabalho bem feito. Eu cheguei a ver em uma das entrevistas que você concedeu à imprensa logo após as eleições, você falando sobre a criação de um observatório a partir do ano que vem. Como vai funcionar isso, Marco? É dessa maneira mesmo, né? O observatório social, ele faz a observância, o monitoramento, a vigilância de todos os atos da gestão pública. Tanto o que acontece no executivo, quanto no legislativo. Então, a participação efetiva, até mesmo para construir e participar enquanto sociedade civil, para ver se tudo que está sendo proposto está sendo coerente com a expectativa do cidadão ou dos eleitores, ou inclusive se são boas propostas para a condução da cidade. É a forma com que a sociedade civil, as pessoas, conseguem participar e atuar diretamente sim na política. Eu
Nós temos alguns exemplos que a gente acabou atuando, né, em audiências públicas que nós fomos convidados. Teve aquela proposta de aumento do número de cadeiras de 22 para 27, teve a audiência pública sobre a flexibilização dos corredores de ônibus, audiência pública sobre a questão dos atrasos na obra, audiência pública sobre o Plano Municipal de Educação, e em todas elas nós participamos levando sim o recado e os interesses do cidadão, das pessoas, através desse tipo de ação. O observatório nada mais, nada menos é do que isso, adicionado ao monitoramento de tudo que está acontecendo, que vai acontecer, tanto no poder público, de modo geral, tanto no executivo quanto no legislativo. Que é o que nós vamos fazer. Então, a partir de 1º de janeiro, Ribeirão Preto tem o prefeito de honra que vai acompanhar de perto o governo municipal. É o nosso trabalho de voluntariado para a cidade de Ribeirão Preto, né? Tem muita coisa para fazer, tem muito trabalho, mas nós temos uma boa base de voluntários, está aberto. Convido a você que está aí nos assistindo a inicialmente a se filiar ao Partido Novo, né? novo.org.br/filiacão, né? Vai lá, se filie, me procure no Marco Aurélio Empreendedor, me chama no Instagram, vai ser um prazer tomar um café contigo e a gente conversar a respeito. Se tiver disponibilidade e tiver intenção e vontade de fazer a diferença, a gente precisa sim de pessoas que queiram arregaçar as mangas, sair da zona de conforto e atuar para melhorar o meio onde a gente vive. Agora, Marco, você já disse também que a sua campanha foi uma campanha mais humilde, trabalhando com poucos recursos, né? Trabalhando com muitos voluntários, inclusive, com a militância do Partido Novo, com as pessoas que acreditaram no seu propósito, né? E quase chegou lá, né? A partir de agora, eu sei que você também é envolvido com alguns grupos da sociedade civil, como Somos Brasil, né? E outros mais que você participa. A partir de agora, você continua trabalhando com esse tipo de pessoa, com o voluntariado, fazendo esse trabalho realmente de acreditar nesse propósito? Como que você vai gerenciar isso? Sem dúvida, Gi, ninguém constrói nada sozinho, né? A gente só chegou onde chegou através, sim, desse relacionamento com as pessoas. Aliás, o papel do político que se preza, se ele quer ser realmente um representante das pessoas, é ter a comunicação direta, algo que eu defendo e muito, né? Esse contato direto com a população, com o povo mesmo, e vem através dessas entidades da sociedade civil que se organizam mesmo, entidades de associações comerciais, CIESP, IESP, tem também o 2030, o Somos Brasil, entidades voluntárias de assistência social que fazem um bom trabalho aqui em Ribeirão Preto, e são pessoas que, pode ver, são pessoas que têm outros valores, né? Quem trabalha voluntário não trabalha por dinheiro, né? Aliás, eu sempre sou um defensor que o político, ele deve ser desprendido realmente aí do dinheiro, para que ele consiga, de fato, fazer o trabalho para as pessoas. Aquele que tem o coração voluntário, certamente vai fazer um trabalho muito melhor para as pessoas, como um agente político, no caso, o político que a gente espera para o Brasil. Qual o ensinamento, o aprendizado que a campanha eleitoral te trouxe? Gil, eu penso que o maior foi que, primeiro, acreditar que é possível, e a gente mandou bem, e a gente deu o recado, e a gente chegou muito longe. E a gente vai chegar muito mais longe ainda. Então, assim, a gente tem uma grande mensagem. E o maior aprendizado foi conhecer e conviver com as pessoas. Assim, o aprendizado nessa comunicação com todos os bairros de Ribeirão Preto, com todos os níveis de classes sociais, níveis de instrução, e aquele olhar das pessoas de esperança, do mesmo que nós estamos buscando, que é essa transformação política, porque eles já entenderam, existe uma conscientização política muito grande, que as coisas vão funcionar melhor se a gente tiver bons representantes eleitos que realmente nos representem mesmo, queiram promover essa transformação e essa mudança em benefício da sociedade, levar realmente serviço à população. Eu penso que esse foi um grande aprendizado. Então ficou aquele gostinho de esperança. E é isso que a gente continua sentindo aí no termômetro com as pessoas na rua. E isso é gratificante demais. Foi o maior presente. Se a gente pudesse voltar um pouquinho no tempo, tem algo que durante esse período de campanha você faria diferente?
Gi, eu sempre respondo isso, né? Olhar para o espelho retrovisor é muito fácil, né? Na hora de dirigir mesmo, que a gente tá ali no caminho, naquele momento instantâneo, cara, eu acredito muito que a gente tomou, assim, todas as decisões de forma correta, né? Mesmo, de coração. Mas a gente sempre fica pensando, eu tava dormindo uma média de 3 a 4 horas, eu pensei, puxa, será que daria para dormir 2 a 3? Talvez uma horinha faria diferença, entendeu? Eu estaria disposto a dar um pouco mais de esforço. E isso era de segunda a segunda, tá? Mas eu fiz isso com muita motivação. Cheguei exausto ali no final mesmo. Eu me lembro que terminou a contagem ali dos votos da apuração. No dia seguinte eu dei uma descansada muito boa, eu peguei a família, aliás a gente deu uma coletiva de imprensa, né, a respeito disso, acho que foi na quarta-feira, e depois eu tirei alguns dias para descansar com a família, assim, eu acho que foi feito tudo com muito amor e carinho, dedicação, respeito e com apreciação sincera às pessoas, eu acho que a gente fez muito bem. É isso, nosso convidado do Podnext, Marco Aurélio Martins, ele que saiu vitorioso das eleições aqui em Ribeirão Preto, depois de uma diferença de apenas 687 votos. Fez história na cidade. Marco, muito obrigada pela sua participação e sua disponibilidade de estar aqui conosco. Muito obrigado, Gi, quero agradecer a turma toda que está aqui da Podnext, que me acolheu e caminhou comigo, inclusive, aqui na campanha, e agradecer vocês aí que acreditaram no projeto, 130.734 pessoas que acreditaram, e tenho certeza, esse número vai multiplicar, porque a mensagem foi dada e ela é perene. Muito obrigado. Muito obrigada, Marco, e muito obrigada a você que nos acompanha sempre aqui no Podnext. Tchau, tchau e até a próxima.